Leitura do dia 7 de maio. Salmo número 51, autoria do rei Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alva do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o altar. Vou repetir o versículo 19 do Salmo 51. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Este Salmo 51, Davi escreveu após a repreensão que o profeta Natã fez a ele da parte de Deus sobre o adultério que o rei cometeu com Batseba. Batseba era casada com Urias e Davi cobiçou Batseba e mandou apanhá-la em sua casa e teve relações com ela. Ela engravidou. Mas esta criança da qual ela engravidou de Davi, esta criança não sobreviveu. O Senhor não permitiu. Então, a criança nasceu, mas morreu. Então, Davi agora ele está confessando o seu pecado a Deus, porque nós sabemos que os nossos pecados, eles estão diante de Deus transparentes. Nós não conseguimos ocultar nada do que nós fazemos diante do olhar de Deus. Então agora o rei Davi, ele confessa a Deus, pede que ele o purifique, que ele limpe o seu coração, que ele torne a dar a ele a alegria da salvação. E ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque Davi estava se sentindo incomodado com aquele pecado. Aquele pecado estava sempre diante dos olhos de Davi. Davi vivenciava aquilo todos os dias. Então, ele
pediu a Deus que purificasse ele, que limpasse ele. Ele no versículo 3 ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas isto acontece com quem tem temor a Deus. Quem conhece a palavra de Deus, então, o pecado nos incomoda. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós cometemos uma maldade, nós sabemos que isto não agrada a Deus. Então, aquele pecado é como uma sombra, nos acompanha. E Davi, então, ele faz este pedido, esta oração. Ele escreve esse Salmo 51. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso e que através do seu arrependimento, verdadeiramente Deus iria perdoá-lo. Porque nós só recebemos perdão dos nossos pecados quando nós confessamos, arrependemos e deixamos de praticar o pecado. Então, verdadeiramente, Deus responde à nossa oração, perdoa os nossos pecados. Davi foi perdoado, com certeza, mas ele reconheceu que aquele pecado tirou a alegria dele. E ele diz: torna-me dar a alegria da salvação. E Deus ouviu a oração de Davi. Salmo número 32, também de autoria do rei Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então ele aqui já está se sentindo um homem feliz, bem-aventurado. Ele está se regozijando porque ele confessou o seu pecado e ele está dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então ele reconhece que ele cometeu uma grande maldade e que enquanto ele não confessava a Deus, embora Deus já soubesse daquele pecado, mas nós precisamos confessar, nós precisamos dizer para Deus que estamos arrependidos daquilo que nós pecamos, erramos, precisamos confessar. Então ele diz que enquanto ele se calou, os ossos dele ia se tornando em sequidão. É como se ele fosse morrendo aos poucos. Davi tinha intimidade com Deus e Davi sabia muito bem o que aquele pecado causou diante de Deus. Então, após confessar, Deus o perdoou. Então, o Salmo 32 é praticamente uma sequência do Salmo 51, embora o 32 venha depois, porque você está ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, e a Bíblia não é escrita na ordem cronológica, mas está sendo lida. Então, você continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, e eu estou lendo o Salmo 32. Eu vou repetir o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado.
pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu gosto muito deste Salmo 32, versículo 8. E já senti, pelo Espírito Santo, falar desse salmo, sobre este versículo, com muitas pessoas que às vezes estão tão ansiosas, preocupadas, o que fazer, para onde ir, que decisão tomar, e às vezes nós nos sentimos assim mesmo. E nós precisamos então buscar a direção de Deus. E esse Salmo 32, 8, ele é muito importante, porque ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Eu quero fazer aqui um pequeno comentário. Você já imaginou quando você pede a alguém informação de um determinado lugar e aquela pessoa com uma certa maldade te ensina o caminho errado, a rua errada, a direção errada? Acontece isso. Dizem que tem um estado no Brasil, que eu não vou dizer o nome porque eu não passei por esta experiência, eu não sei se isso é verdade, porque se alguém está mentindo, a responsabilidade é de quem mente, que neste estado as pessoas têm por mania, por costume de informar. Quando se pede informação, eles dão a informação errada do endereço. Mas a diferença de quando você pede informação a uma pessoa de confiança. Você está perdido num lugar, numa cidade, num bairro, até no exterior, e você pede informação e você sente a pessoa de confiança e ela te ensina, te orienta direitinho por onde você tem que ir, que rua você tem que entrar. Imagine Deus te instruindo, imagine Deus te ensinando o caminho que você deve seguir. Imagine Deus te guiando com o olhar dele. Glória a Deus, aleluia. Então, você que está ouvindo esta palavra, eu sou insistente quando eu insisto numa palavra para você memorizar. É Salmo 32, 8. Eu gosto muito deste versículo. Quantas vezes eu precisei e vou continuar precisando que Deus me ensine por onde eu devo andar, que Deus me instrua o que eu devo fazer em tantas circunstâncias que às vezes eu não sei que decisão tomar. E peço a Deus verdadeiramente que o olhar dele não saia de sobre mim, que ele continue me guardando. E eu quero dizer esta palavra também para você. Creia que Deus está te guardando, Ele está te instruindo, Ele está te ensinando, Ele está te guiando com o olhar dele. Então, também não pense que ninguém se esconde do olhar de Deus. Davi não conseguiu se esconder. Deus verdadeiramente puniu Davi através do profeta Natã. Então, ele continua aqui no Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, o que nós não podemos deixar de ter esta bênção na nossa vida é a misericórdia de Deus. Mas aqui está dizendo no versículo 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos,
e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, guarde também este versículo. É a palavra de Deus que está falando ao meu coração e ao seu que está ouvindo agora. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus abençoe você abundantemente. Você esteja entendendo o que o Espírito Santo de Deus está conversando com você neste momento em que você está ouvindo esta leitura, a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Então, o pecado, quando ele não é confessado diante de Deus, o homem sofre terríveis consequências. Às vezes, até ele pensa que vai tudo bem. Ele pensa que no fim vai dar tudo certo. E até muitas pessoas murmuram, até contra Deus, blasfemam. Será que Deus não está vendo? Será que Deus está de acordo com isso? Não, Deus nunca está, nem nunca esteve, nem nunca estará de acordo com o pecado. Apenas Deus tem a maneira dele agir. É diferente da minha maneira e da sua, porque ele é soberano, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Então Deus tem o tempo de agir na vida do homem. Nós, todos os dias, estamos vendo notícias na televisão. Coisas terríveis, nos jornais, nas manchetes. Então às vezes, pessoas que cometeram coisas vergonhosas e vinham cometendo todos os dias, todo mês, todo ano, mas um dia é exposto a sua vergonha para todo o mundo. Então, devemos ter muito cuidado. Tudo que nós estamos fazendo ou pretendendo fazer escondido do olhar do homem, com certeza é algo que Deus não está se agradando. Escondemos, pode ter certeza. É lógico que nós temos a nossa vida particular. Eu estou falando de coisas erradas, coisas que não devemos fazer, seja lá o que for. Está escondendo porque está errado? Os olhos de Deus estão sobre nós. Continuando, Salmo 38, também de autoria do rei Davi. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propínquos, afastam-se da minha chaga.
Os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então Davi continua fazendo um clamor diante de Deus. No Salmo 38, Davi está falando com Deus que os seus inimigos, quando veem a sua derrota, o seu sofrimento, que eles têm prazer com isso. E Davi está pedindo a Deus que tenha dele compaixão, que ele diz no versículo 22, que é o último versículo: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Glória a Deus. Salmo 38, versículo 22. Então este salmo diz aqui: a tristeza em virtude do pecado traz esperança. Somente Deus é a verdadeira fonte da cura e de proteção para aqueles que lhe confessam seus pecados. Este é o título do Salmo 38, que eu terminei de ler. Você vai ouvir agora o Salmo 103, também de autoria do rei Davi. Este salmo é muito bonito. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Este versículo 11 do Salmo 103 do rei Davi, eu também acho nele uma profundidade de riqueza. Porque nós podemos ter noção de quilômetros de distância. Às vezes a gente olha no mapa qual a distância de um estado para o outro estado, de um país para outro país, e nós temos uma noção, uma ideia de quantos quilômetros existem
em relação a determinada cidade, estado ou país. Mas aqui no versículo 11 do Salmo 103, diz assim, vou repetir. Pois quanto o céu está elevado acima da terra. Eu pergunto a você, você tem noção, tem ideia da distância que há da terra ao céu? Eu creio que ninguém saberia responder essa pergunta. Aí ele continua, assim é grande a sua misericórdia. Mas veja bem, para com os que o temem. Deus é longânimo e misericordioso para aqueles que temem a Ele. Está escrito aqui na palavra. Eu estou lendo o que está na Bíblia. Eu não posso acrescentar. Também não posso tirar uma vírgula da palavra de Deus. Então, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Por isso que nós não entendemos porque Deus vai dando tanto tempo e o homem vai seguindo no seu erro, mas nós não sabemos o que tem dentro daquele coração. Ele pode estar errando, mas ele teme a Deus, então Deus tem misericórdia daquela pessoa. Mas no tempo certo, ele com certeza ele vai agir com a justiça dele, porque ele é justo. Versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É maravilhoso esse salmo, porque é muito comum nós, quando cometemos um erro, um pecado, alguma coisa que chama atenção, aquele pecado fica marcado e dificilmente as pessoas esquecem. É uma marca, é uma mancha que fica na pessoa. Mas Deus, porque Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. O versículo 12 diz do Salmo 103, quanto está longe o Oriente do Ocidente, eu não sei a distância também que tem, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus, ele afasta, ele apaga, ele tira. Nós não somos mais comprometidos com aquele pecado que nós já confessamos, já nos arrependemos e já deixamos de praticá-lo. Agora, Deus conhece o coração do homem. Não é dizer que se arrependeu e lá dentro não arrependeu coisa nenhuma. Certa ocasião eu tive uma experiência com uma pessoa. Nós tivemos um pequeno desentendimento, foi até uma coisa simples, mas ficou entre eu e a pessoa, uma indiferença. A gente se falava, mas ficou uma indiferença. Entre eu e ela havia uma separação. Então, certa ocasião, eu entendi que eu precisava de ir até ela e pedir perdão, que ela me perdoasse. Mas ela resistiu a não me perdoar e disse que aquele dia não era um dia próprio para ela me dar atenção. E eu bati novamente no portão e alguém foi chamá-la e novamente ela mandou dizer, não vou atender, não estou com vontade hoje de liberar perdão. E a terceira vez eu mandei o recado, pois bem, então você diga para ela, a pessoa que vinha, que transmitia, que eu saio daqui, diante de Deus, com a minha consciência tranquila. Eu vim para pedir perdão, ela não quer me perdoar. Diante de Deus, a minha parte está feita. Eu posso fazer parte da comunhão, da Santa Ceia, porque no meu coração não existe mais nada. Aí a pessoa deu o terceiro recado, aí então ela veio até o portão, conversamos e ali contamos, desabafamos, falamos e
E ela disse que estava perdoada. Só que 12 anos depois eu me encontrei com essa pessoa num almoço de Natal. E essa pessoa segurou a minha mão, olhou nos meus olhos, orou comigo e disse: Neuza, eu não te perdoei até hoje. E hoje eu estou te perdoando de verdade. Deus falou ao meu coração. Então, veja bem o que é o coração do homem. O que está dentro do coração, para mim, ela tinha me perdoado ali naquele momento. Estava tudo certo. Mas 12 anos depois, ela mesma confessou: eu não tinha te perdoado. Mas com Deus, quer dizer, eu pensava que tinha sido perdoada. Mas Deus sabia que eu não tinha sido perdoada por ela. Porque a Deus ninguém se engana. Ninguém se esconde. Eu estou sempre falando isso. Mas graças a Deus que essa pessoa teve tempo, teve vida e eu também tive. E essa pessoa é viva, como eu também sou. Estou aqui falando. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, precisamos tomar cuidado. Quando falamos que nos arrependemos, tem que ser de coração. Quando falamos que perdoamos, tem que ser com sinceridade. Só de boca, de lábios, não funciona para Deus. Versículo 13 ainda. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus torna a falar aqui a respeito do temor a Ele, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. Novamente, a palavra de Deus está nos alertando em temer a Deus. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Esta é a criança que nasceu de Batseba, do adultério que Davi cometeu com ela. Você vai observando que vai surgindo esta leitura ainda, o final desta história. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Salmo número 6, de autoria do rei Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas.
Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Amém. Você ouviu a leitura do dia 7 de maio. Este salmo também de Davi é um salmo muito importante. Este salmo, Davi diz que ele já está cansado, os olhos dele já estão cansados da lágrima, de chorar. O salmo número 6. Mas ele diz: o Senhor já ouviu a minha oração, o Senhor já ouviu a minha súplica, já ouviu o meu lamento. No versículo 7 ele diz: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, muitas pessoas não gostavam do rei Davi e ele sofria muita perseguição, porque ele era muito invejado. Eu não posso falar mais. Eu sei que eu falei bastante nessa leitura, mas tomara que você tenha paciência de ouvir. Queira Deus que você ouça essas palavras, a palavra de Deus, o nosso comentário, porque quando nós comentamos a respeito da palavra de Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus falando conosco. Então eu estou ministrando também esta palavra para que você entenda. Quem sabe, neste momento que você está ouvindo esta leitura, você tem alguma coisa guardada dentro de você, alguém te magoou, alguém te ofendeu, alguém te caluniou, alguém te perseguiu, alguém te causou um mal. Mas libere o perdão. É a melhor coisa que você pode fazer. Você terá uma paz interior e você terá de Deus também a misericórdia. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. E quero te dizer que esta pessoa que assim agiu comigo, ela é uma serva de Deus. Por isso que ela reconheceu que precisava me confessar a sua falha. Nós somos humanos, nós estamos sujeitos a estas coisas. Por isso que Deus é longânimo, porque Ele ama tanto ela como Ele me ama. Então nós precisávamos estar verdadeiramente reconciliados. E